E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Hoje, 2 de outubro de 2022. Esse é um dia que muitas pessoas estão esperando. Umas porque estão ansiosas para votar nos seus candidatos. Interessante isso, né? Seus candidatos. Outras ansiosas para que isso acabe logo, essas eleições acabem logo, né? Mas, bom, justamente sobre isso eu gostaria de falar, né? Assuntos relacionados a esse. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer-lhes por estarem aqui, por gastar alguns minutinhos aí de vossas vidas ouvindo este que vos fala, tá certo? Independente de onde você esteja ouvindo esse episódio, seja pelo canal Arsênicos ou por outro meio, seja mais que bem-vindo. E eu espero que, enfim, que seja de algum proveito, tá bom? E vamos começar. Antes de mais nada, o título, né? Imagino que eu deva colocar algo como os meus votos, mas eu preciso dizer de antemão, né? Eu não quero transformar isso aqui no clickbait. Isso aqui não é propaganda política, na verdade é muito pelo contrário. Então, já começando pelo final, não é propaganda para nenhum candidato, né, em si. São votos metafóricos, tá certo? A bem da verdade, até hoje eu não sei exatamente a real diferença entre metáfora e analogia, né? Mas enfim, os meus votos. Eu acordei hoje bem cedo, né? Ainda é cedo aqui. E eu já acordei com uma certa vontade de fazer um vídeo voltado para essa questão de política, mas baseado naquilo que eu considero importante no dia de hoje. E a gente vai chegar lá. Vamos destrinchar aí o assunto, que ele não é tão, pelo menos ao meu ver, não é tão simples não. Eu fiz um script aqui, tá bom? Então, por vezes eu vou parecer um pouco mecânico, mas tá tudo bem. Os meus votos. Primeiro voto. Eu voto pela paz, tá? Tem um versículo que, enfim, não sei exatamente onde tá, provavelmente no Novo Testamento. Acho que é em Romanos. Se possível, vivam em paz com todos os homens. Então, assim, usando as minhas próprias palavras, tá? Então, assim, para mim, o voto pela paz, ele é muito importante. Porque no final das contas, a gente vai chegar lá, mas no final das contas, convivemos com pessoas à nossa volta. E se o convívio for conflituoso, desgastante, complicado, desnecessário, realmente isso pode afetar a sua vida. Mais, inclusive, que um deputado estadual, né? Então, para mim, um dos votos, né, que eu estou fazendo é justamente esse. Votar pela paz. Eu quero viver em paz. É uma coisa que, infelizmente, me faltou, né, em alguns ou muitos momentos de minha vida, e eu não quero mais abrir mão disso, tá? Claro que tudo tem um preço, mesmo que o preço já tenha sido pago pela cruz. Ame o seu inimigo. Olha só. A mensagem do Evangelho, ela realmente é radical, né?
ela traz uma proposta muito interessante. É uma proposta que talvez, estou conjecturando aqui, tá? Mas é uma proposta que talvez alguns possam pensar que vai contra a natureza humana. Mas é um insight que me veio na cabeça aqui. E se na verdade, o que a Bíblia nos orienta, né, estiver relacionado com aquilo que nós originalmente éramos, ou como nós devemos ou devíamos ser? Existem coisas que entendemos que são naturais. Eu vou dar exemplos aqui. É um grupo de senhores, né? Então, enfim, eu acho que não tem muito problema não. Mas o desejo, por exemplo, um desejo quase que intrínseco, e quase não, é intrínseco, né? E natural, olha aí. De se relacionar com alguma mulher se ela for muito bonita, por exemplo. Quer dizer, não existe muita lógica nisso, mas é uma coisa que é assim que tá na gente. Só que assim, e se o desejo for exagerado, será que isso também é natural? Por exemplo, o desejo de querer sair pegando tudo quanto é mulher por aí, né? Será que isso é natural? Porque a Bíblia me mostra justamente que não devemos fazer isso, né? Fornicação, tal, prostituição. Mas existe um desejo, entre aspas, natural. O desejo da ganância, ganhar mais dinheiro, de querer ser melhor que os outros, sei lá, cada um dentro da sua realidade. Mas aí me vem um pensamento, né? E se na verdade isso não for o natural? E se o natural é justamente o que a Bíblia manda? Né? Tem gente que acha que Deus, ele na verdade é um brincalhão. Ele colocou regras só para dificultar as nossas vidas e ficar rindo da gente. Será que é assim mesmo? Acho que não. Talvez as verdades bíblicas elas sejam muito mais próximas do normal do que a gente imagina. E aí a gente vem desembocar aqui, ó. Ame o seu inimigo. Se alguém te deseja mal, deseja o bem. Né? Se alguém quer te fazer mal, faça o bem. Claro que existe aí a questão da autoproteção, né? Existe a questão também de você amar o próximo ao mesmo passo que você ama a si mesmo, né? Mas eu estou me referindo aqui, eu não quero ser hipócrita, é óbvio, né? Se alguém, por exemplo, quiser me fazer um mal, quiser me dar um tapa, por exemplo, o meu próprio reflexo, né, esperançosamente vai me resguardar, me proteger, né, de modo que eu possa bloquear o ataque e bloquear inclusive o próprio adversário para que ele não faça mais nada. Então, mas intrinsecamente amar o nosso inimigo, né? O que a gente tem visto aí, enfim, eu estou no Brasil, né? Então minha visão pode ser muito alienada, mas o que eu ouço, o que me parece é isso, se as pessoas têm visões diferentes sobre política, então cria-se inclusive um clima, pode-se criar um clima de hostilidade e tal. Muito estranho isso. Não entre em discussões vãs. Esse ponto aqui é muito interessante. Na minha curta trajetória de vida, já me deparei em diferentes situações aí de eleições. E parece que as coisas, em essência, são muito redundantes, né? A cada 4 anos vem os políticos mostrando as melhores das intenções, os números, educação, saúde, não sei o que lá, acaba não ficando bem, só que tem pessoas, né, que falam que está muito bem, se são pessoas que fazem parte do governo, ou de uma certa forma apoiam, quem é contra diz que não, e a história vai se repetindo, sabe? Discussões que podem gerar, inclusive, desentendimentos, que podem gerar brigas e que não vai resolver nada, né?
Se você tem um poder, vamos botar assim, um poder social e político parecido com o meu, muito provavelmente as suas ações elas não refletem nada no que diz respeito à geopolítica municipal, nacional, mundial. Pode ter um efeito, mas um efeito muito pequeno. Você pode contribuir ali de maneira micro para a sua região, né? Eu conheço gente, por exemplo, que tem muita boa intenção, né? Sei de pessoas que têm mudado a realidade, mas fora de política. Isso que eu acho legal. Esse ponto conta aí como positivo, inclusive, para o pessoal que se auto-intitula anarcocapitalista ou anarquista, né? Buscar soluções independente do governo, querer crescer independente de governo, independente de, sabe, quando é possível. E eu acho que não entrar em discussões vãs também tem muito a ver com isso, sabe? Em termos práticos, o que é que isso vai resolver? Será que tomar alguma atitude de ajudar alguém ou procurar um crescimento pessoal, será que não seria mais interessante que perder tempo? Porque para mim a palavra que eu tenho hoje é essa, perder, é perda de tempo. Perder tempo, sair mandando mensagem à torta direita para várias pessoas, querer ganhar as pessoas no grito, não estar aberto a uma discussão amigável, né, uma troca de ideias, mas simplesmente você entrar naquela espiral doida de quem consegue convencer quem. Faça-me o favor. Eu particularmente não tenho já muito saco para isso não, né? Então é como eu já falei em algumas outras ocasiões. Se você, meu nobre, por exemplo, que discorda de mim, né, quiser vir de maneira respeitosa e amigável, botar aqui, ó, Arsênicos, eu não penso muito assim não, eu acho que minha motivação é A, B e C, perfeito, eu espero poder e querer estar aberto para te ouvir, mas, sabe, querer ganhar uma discussão simplesmente, me colocar como errado e você como certo, o que eu digo para ti é o seguinte, essa discussão você já ganhou, mas já ganhou assim com honra ao mérito, sabe? Se ganhar uma discussão é o que você quer em relação comigo, você já ganhou a discussão. Você não precisa nem gastar seu tempo, sabe? Querendo me colocar como errado, porque eu já estou errado na sua ótica e é isso, e tá tudo bem, né? Contanto que a gente vive em paz, eu te dou a razão. Se é isso que você quer. E não quero desrespeitar ninguém aqui não, tá? Eu acho que também é importante falar isso. Esse assunto, acho que ele me toca tanto e me torrou tanta paciência nesses últimos meses, que talvez isso aqui esteja sendo até também um desabafo, né? Então fica aí a desculpa se alguém se ofendeu, tá bom? Pelas coisas que eu estou falando e que eventualmente eu vou falar aqui, mas também, independente de emoções, são coisas que eu planejei para falar, são coisas que eu penso e que eu imagino de alguma forma que pode beneficiar alguém. Meu próximo voto. Voto pelo respeito. No final das contas, eu já estou começando a perceber que as coisas que eu estou falando aqui elas vão ser redundantes, mas cada ponto aqui com sua especificidade. Respeite quem pensa diferente. Basicamente isso. Eu acho que mais simples que isso não tem como ser. Você pensa diferente do seu nobre aí, o nobre que está do seu lado, tá tudo bem. Vocês dois estão abertos a trocar ideias e depois da troca de ideias vocês ainda conseguirem apertar a mão e dar um abraço um no outro de maneira genuína, ótimo. Mas não respeitar, sabe? O cara dá uma opinião e tá lá você, não, mas você tá maluco, não pode ser assim, e fica com raiva. Não. Respeite, né? Respeitar é muito importante. E por outro lado, fica também você se respeitar, sabe? Porque por um lado temos a pessoa
né, que acaba sendo agressiva e quer passar por cima da vontade do outro e tem que ser do jeito dele. Só que também tem o seu lado, você se dá o respeito, né? Se você tem pessoas na sua vida que querem ficar ditando tudo que você deve fazer e falar, e aí como é que você reage em relação a isso? Né? Você, na medida do seu possível, você consegue também cortar um pouco aí a influência e o poder dessa pessoa sobre a sua vida? Vou contar uma coisa muito boba, é muito bobinha que me aconteceu, mas isso aí já faz parte do meu crescimento pessoal, né? Teve um dia que eu estava numa situação, né, não muito amigável. Era uma situação de trabalho, inclusive. E, enfim, eu estava tendo que resolver uns probleminhas pontuais aqui e ali. E assim, eu já sou conhecido, né, eu tento não ser muito diferente na vida real do que eu sou aqui. Claro que aqui a gente muda a voz, né? Sei lá, a gente acaba tentando ser um pouco mais amigável. Mas eu acho que na vida real, né, o arsênico, se vamos botar assim, não é muito diferente do Santos da vida real. Mas enfim, uma das coisas que eu sou conhecido é justamente por ter um jeito assim mais tranquilão, né, no sentido de não ficar entrando muito em conflito com as pessoas, né, à minha volta, amigos, colegas e tal. E aí eu tava tendo que resolver algumas situações assim no trabalho, eu tava meio, sei lá, ocupado. Só que tinha um cara que tava lá no ambiente do trabalho que era relativamente novo. E eu acho que ele botou na cabeça que ele poderia falar comigo assim de maneira imperativa, porque eu também dei espaço, a bem da verdade. Mas eu achei muito interessante a mudança repentina de atitude nesse dia específico. Porque eu estava ocupado, estava fazendo coisas sérias. E aí essa pessoa veio me perguntar algo. Ah, mas isso daqui não tem, não sei o que lá. Mas assim, eu já estava, como a gente fala, eu já estava meio azedo, né? Eu olhei para ele e falei de maneira respeitosa. Mas eu falei sério. Falei, fulano, agora eu tô ocupado, eu tô tendo que resolver coisas aqui. Me espere, que depois eu posso fazer isso. A atitude dele mudou dentro de 2 segundos, literalmente. Me impressionou, né? O esperado, talvez, ao meu ver, seria até que ele, sei lá, iria falar grosso e tal, mas não, né? Me chamou até de irmão. Não, tá bom, irmão, tá tranquilo e tal, eu te entendo, você tá ocupado. Na hora, né? Não é muito fácil fazer, falar é mais fácil, eu sei disso, né? Eu sei das minhas pendengas. Mas uma coisa eu digo, a reação das outras pessoas é também, né, ou vamos botar assim, a ação das outras pessoas é também uma reação a quem nós somos. É muito interessante isso. A partir do momento que você muda de atitude, as pessoas, alguma coisa muda, porque é uma cadeia, as coisas elas são combinadas, né? Tem até um episódio de O Rei do Vale, eu não sei o nome do programa que eu gosto muito, né? The King of the Hill, né? Com Hank Hill, é um desenho. Ele, na verdade, até onde eu sei, ele foi originário do Beavis e Butthead, da MTV. E lá no Beavis and Butthead tinha esse personagem assim, que era todo patriota, queria fazer tudo certinho, né? Um americano típico e tal, né? Norte-americano. Mas acho que o cara fez tanto sucesso que ele ganhou um programa próprio, né? E muito legal, assim, muito bom. É um desenho, né? Dos anos 90. Tem um episódio específico nele de acho que é um vizinho que chegou na rua que ele morava. E o menino era muito mal criado, o menino era realmente uma peste, né? E aí é porque assim, não quero dar spoiler, né? Mas as coisas vão se desenrolando e mostrando que, de uma certa forma, a reação do menino estava diretamente ligada à moleza do pai, né?
E com a mudança de atitude de um lado, vem instantaneamente a mudança de atitude do outro. Tá bom? Então, assim, essa longa fala foi para incentivar os senhores a se respeitarem também, a se amarem. Se não tiver necessidade, não dê, né? Você avalia, mas assim, será que vale a pena dar chance a pessoas que querem ficar regrando sua vida, dizendo que você deve ou não deve fazer? Né? Talvez seja bom avaliar isso daí. Né? Mas aí fica a seu cargo. Culpa. A culpa é muito interessante, né? Porque tem gente que quer conseguir as coisas com a gente na marra. Querem que você vote em certos candidatos na marra. Quem nunca ouviu as frases do tipo: é por pessoas como você que o Brasil não vai para frente. É por atitudes omissas como a sua que as coisas estão do jeito que estão. Eu não quero ser indelicado não, mas pra quem fala assim, acho que às vezes dá vontade de falar. E é por pessoas como você que às vezes eu me chateio sem precisar. Sabe? É a luta do bem contra o mal. Tem gente que tá pensando assim, sabe? Em relação a essas eleições, se você votar em X, né, você está votando pelo próprio Satanás na Terra incorporado. E o pior é que é um lado falando do outro, assim, é um espelho, né? E você nessa bala trocada análoga aí. Enfim, o shame, né? Poxa, pra votar nesse candidato tem que ser muito burro, tem que ser muito cego e tal. Não, essa discussão tá nesse nível, por favor, guarde pra você. Eu não preciso ouvir esse tipo de coisa. Se você acha importante, no caso, né? Tô falando aqui de novo, né? De maneira análoga, né? Eu acho que a reação que hoje eu tenho, até um certo ponto, ao meu jeito, a esse tipo de coisa. Não sei se é a idade também, mas a minha paciência para esse tipo de coisa já não é a mesma, né? Enfim, meu próximo voto, eu voto pela realidade. Esse ponto eu achei ótimo de ter colocado, viu? Eu voto pela realidade. Como assim? Eu cheguei a falar isso, né, em conversa com algumas pessoas. Para mim, né, especificamente, eu confesso aqui a minha falta de conhecimento em números, né, estatísticos mais específicos sobre política, sobre, enfim, né, assuntos que permeiam a nossa vida do ponto de vista mais econômico, social e etc. Nós acabamos por acreditar nas nossas próprias bolhas, né? Mas o meu entendimento é o seguinte: no final do mês, qual é o saldo entre os gastos e o lucro, ou o salário, ou o ganho, né, de um trabalhador médio? Como é que está a segurança? De maneira geral, não me importa os números, porque percebo, não. Tô falando assim, como é que o cara se sente quando o cara sai de casa? Né? Quantas vezes aquela pessoa está sendo roubada ou não? Sabe? Indicadores assim, do dia a dia, do povão, né? Eu não tenho cacife para falar de novo, porque eu não tô aí, né? Mas não sei, quando eu converso com as pessoas, não me parece que tanta coisa mudou, não. Tem um governo que coisas melhoram e outras pioram, em outros governos umas melhoram, outras pioram também, né? Mas o saldo me parece muito parecido no final das contas.
E de novo, eu estou falando, no final das contas, é a carteira do trabalhador. A gente olha, por exemplo, países, sei lá, que descobriram petróleo. Tem lugares aí que, meu Deus, que o PIB, sei lá, o lucro do país como um todo é uma coisa assim inacreditável, estratosférica. Mas isso se reflete no bem-estar de uma minoria, assim, realmente muito pequena da população, minoria pequena, né? Então, sabe, não, sei lá, o Brasil agora está com superávit, sei lá, alíquota e tal, uau, números bonitos, mas e do trabalhador, né? E é claro, a gente já sabe, se for, por exemplo, falar com um bolsonarista sobre isso, um bolsonarista convicto, ele vai falar de muitos números positivos dos últimos 4 anos. O que não foi bom teve a questão da pandemia. Se for conversar com quem apoia Lula, vai falar de ganhos e coisas boas que houve no governo dele. E vai ficar nessa briga eterna, né? Então, para mim, o meu indicativo é esse. Então, a realidade para mim, eu entendo que a realidade para um brasileiro médio não mudou muito não, né? Sei lá, saúde, educação, segurança, esse tipo de coisa, né? Realidade para mim, até saindo um pouco desses números, é você entender que um povo dividido é um povo fragilizado, que é o que está acontecendo no Brasil. Hostilidade. Você fica com receio até de mandar uma mensagem num grupo. Eu saí de grupos, imagine, grupos de pessoas que eu gosto individualmente, que continuo gostando, sabe, deles e tal, dos meus amigos, pô. Mas por entender que virou muito um grupo de política, e se você pensa muito diferente, aí, sei lá, você já não pode nem falar, vê uma retaliação, vê uma resposta não muito legal. Eu entendi que talvez o errado da história fosse eu, então achei por bem sair do grupo, né? Nada contra nenhum amigo, continuo gostando muito, mas eu entendo, né, que se eu tô num grupo que, sei lá, que é de amigos e o grupo virou um grupo político, eu não sei, de novo, talvez eu que esteja errado na história, mas não entendo que seja pra mim, né? Enfim. Pois é, realidade. Achar que você pode ter controle sobre os rumos de um país. Ainda coloquei aqui síndrome de Deus, né? Tem coisas que eu vejo assim, que eu não salvo, eu não guardo, mas eu deveria fazer. Eu tava vendo um vídeo qualquer, não lembro mais, são tantos vídeos que passam aqui por mim, né, nesse YouTube da vida. Teve um vídeo qualquer sobre política, e aí teve uma mensagem que eu achei muito interessante. O cara, ele se mostrou, eu acho que apoiador, né, de Bolsonaro. E assim não importa muito, o que importa é a frase que ele falou, né? Eu não vou deixar o PT voltar pelos motivos A, B e C. Fiquei pensando assim, zorra? Ele não vai deixar o PT voltar, tipo assim. Eu não sei, eu tendo a achar graça desse tipo de coisa, sabe? Eu não... É assim, meus nobres, eu tenho vontade de criar um canal. Na verdade, esse canal eu já tenho vontade de criar fazem mais de 6 anos. E já criei. Aí crio, descrio, apago e tal. Mas eu tenho vontade de começar uma coisa assim voltada para esse lado B do mundo, né? As ditas conspirações. E claro, eu não tenho provas, né, para o que eu vou falar aqui, então também não adianta nem, né, querer saber quais os meus embasamentos. Eu tenho os meus embasamentos, a minha experiência de vida, coisas que eu já ouvi de pessoas, reflexões e conclusões próprias. É isso, né? Mas eu não consigo acreditar hoje que uma população ela tem realmente poder para decidir os rumos de um país.
Porque eu tenho essa convicção de que soberania nacional é uma coisa que não existe, né? Países talvez só são um ajuntamento aí de pessoas que eles, uma maneira que eles encontraram só para agrupar pessoas e talvez dominá-los melhor, né? Mas eu tenho a ideia, né, de que o capital, de que o dinheiro está acima da política. E se há planos que devem ser traçados, eu acredito que esses planos serão traçados, independente de quem estiver na política. E olha lá se nós ainda temos o poder de decidir que alguém entre na política. Eu acho que nem isso eu acredito plenamente, né? Embora eu confesse que eu gosto de ficar de olho no momento do resultado das eleições, né? Ainda tenho essa questão aí, essa gadice dentro de mim, né? E é isso, meus nobres. Para terminar, como dizem no inglês, last but not least, eu voto pela confiança em Deus, né? De que sentido? Existe uma passagem bíblica que fala que, eu já não lembro, eu posso dar uma procurada aqui, mas eu não sei se eu vou ser muito feliz em encontrar, tá? É uma passagem que dá a entender que na verdade é Deus que escolhe. Peraí. Eu troquei mensagem com um amigão meu e eu lembro que eu fiz essa pergunta a ele, então acho que não deve estar muito difícil de encontrar aqui não. Tá, desculpa aí aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Esse texto está em Romanos 13, 1, 2. Né? Perguntei a 2 amigos diferentes sobre o que eles pensam desse versículo. Um deles deu a entender que a questão aí é autoexplicativa, é Deus que institui, né? Independente da pessoa fazer um bem ou mal para a população. E eu acredito que tem questões que estão inclusive que são mais intensas, que são mais profundas que a gente não imagine. Eu não entendo que seja como uma aritmética simples, como uma condicional de JavaScript simples, do tipo, se Deus que escolheu, então se ele escolheu um bom candidato, Deus quer o bem ou quer o mal. Não, eu acho que tem questões mais intrínsecas. Será que na verdade as escolhas não são consequências de como a população está se comportando? Mas enfim, um dos amigos deu a entender, né, que realmente a questão é assim mesmo, né? Tipo, é Deus que escolhe, mas no caso ele falou, mas não é porque ele escolhe que eu particularmente, né, eu vou simplesmente jogar o pano e jogar a toalha, né, e simplesmente ou votar em qualquer um ou não votar e tal. Uma outra visão que eu ouvi já foi um pouco diferente, né? De que na verdade não é que Deus escolha os governantes, mas está mais voltado a escolher o governo, a governança. Não entendi muito bem e também não acho que seja dessa forma, né? Mas eu ouvi um culto de uma pessoa que eu realmente gosto muito, né? E eu acho que essa pregação, na verdade, também me motivou, a bem da verdade, me motivou também a fazer esse vídeo, né? Uma pessoa que tem um domínio ali sobre um púlpito, que tem um controle sobre os votos, que poderia expor um candidato ou outro, ele fala muito dessa questão da paz. Meu irmão, você não sabe o que fazer, você não sabe em quem votar, ore a Deus, peça orientação a Deus.
Essa foi a pregação que eu ouvi no púlpito. Que coisa boa, sabe? E aí a passagem que eu ouvi ele falando está em Daniel, capítulo 2, versículos 21 e 22. Louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Interessante demais isso daqui, né? Então, se há dúvidas sobre a passagem de Romanos, se é Deus que escolhe ou não, para quem acredita na Bíblia, bom, sou leigo em muitos aspectos, mas se o texto aqui está realmente condizendo com o original, né, o que dá a entender aqui, o que mostra que é Deus que estabelece. Deus, ele tem um controle muito grande. Eu acho que é até um pouco de provocação que eu vou falar agora, mas hoje para mim é até um pouco engraçado, né? Quando eu converso com uma pessoa que não acredita em Deus, engraçado, não quero ridicularizar, né? Porque, inclusive, caramba, eu conheço gente que é ateísta que, poxa, tem uma admiração muito grande, não pelo ateísmo da pessoa, com isso aí eu discordo completamente, mas pela pessoa em si, uma pessoa com atitudes boas, uma pessoa gentil, educada e tal. Então, sabe, não é o ponto. Mas o meu pensamento é o seguinte: pô, o cara, sei lá, o cara não acredita em Deus. O cara acha que tá vivendo independente, né, da divindade. Mas existe uma dependência total ali, justamente daquela divindade que ele inclusive não acredita. Então, para mim, certos processos são até meio engraçados hoje de ouvir, né? E o poderio de Deus, ele é muito grande. Eu acho que a gente não tem nem noção, sabe? Sei lá, ele deu inteligência para uma pessoa, inclusive, não acreditar nele, né? Chegar a pensamentos e chegar à conclusão de que o próprio criador dele não existe e querer ridicularizar e fazer gracejos e tal. E eu fico pensando, Deus, ele realmente ele tá fora do tempo, ele tá fora, sabe, daquilo que a gente entende, tá acima das emoções, né? E é gracioso, inclusive, com quem, sei lá, com quem age assim com ele de maneira, sei lá, desrespeitosa, né? Deus, ele realmente é muito grande, é muito poderoso, né? Pois é, meus nobres, as coisas que eu tinha para falar são basicamente essas. E ficam os meus votos aí, né? Que pela graça de Deus, você fique bem, tá certo? Podendo fazer uma oração rapidinho, que eu peço é isso, que, Pai, pela Tua graça nós possamos crescer, que nós possamos entender que política não é tudo em nossas vidas, né? E, enfim, que possamos viver em paz internamente, que possamos fazer aquilo que é certo, que não sejamos levianos, né? Que não nos deixemos levar pelo mal, né? E que em nome de Jesus a Tua graça prevaleça sobre a vida de cada um. Falei sobre muitos pontos aqui, né? Posso estar certo em alguns, posso estar errado em outros. Mas pela Tua graça, Pai, o que eu te peço é que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui individualmente. Que o Senhor venha mostrar, né? Que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos. Que as pessoas possam ter uma claridade, um entendimento daquilo que o Senhor quer, né? Para cada um. Independente de diferenças de opiniões, isso para mim não importa muito. Muito do que eu falei aqui é baseado naquilo que eu entendo que é bom para minha vida, mas tem coisas que podem ser diferentes para outras pessoas também, né? Então eu te peço que o Senhor abençoe cada um individualmente, que o Senhor venha trazer luz,
Que o Senhor venha trazer entendimento. Que o Senhor venha trazer paz. Que nós consigamos enxergar as coisas mais próximas do que elas são. Que em nome de Jesus a nossa alienação ela não consiga ser maior que a nossa humildade. Que nós entendamos que não somos os senhores do mundo. Que não temos um domínio total, nem sabemos a verdade absoluta. Quantas pessoas há anos atrás, por exemplo, votaram convictos em Lula, né, crendo que era o melhor, e hoje acreditam que não é assim. Ou pessoas que votaram em Bolsonaro também convictos de que ele era o melhor e hoje já não pensam assim. Né? Mas aí chegou mais uma eleição e aí votam convictos de novo, porque não, eu tenho certeza. E lá na frente, independente de quem vão votar, possam entender que na verdade também não era assim, votaram de maneira equivocada. Sabe? Então assim, o Senhor está fora do tempo, o Senhor sabe do futuro. O Senhor nos conhece. E conhece também o mundo. Né? Que a nossa preocupação maior seja em servir ao Senhor, entender os teus caminhos, fazer a tua vontade. Né? E, enfim, as outras coisas, por mais que possam ter alguma importância, são menos importantes que amar o Senhor, porque o amar o Senhor, como a tua palavra fala, é acima de todas as coisas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E é isso, meus nobres. Por aqui vou ficando. Sucesso. Fique em paz, né? Fique em segurança nesse dia e em todos os outros dias. Se quiser comentar aí, já sabe como. Forte abraço e até a próxima.